para comentar sobre esta lição maravilhosa da CPAD, a lição do segundo trimestre de 2019 adultos, né? A classe dos adultos, quando o tema geral abordado é o tabernáculo, símbolos da obra redentora de Cristo, obra essa que vimos que só Ele poderia ter realizado. E a Bíblia diz: digno é o Cordeiro, somente Ele poderia fazer esta obra. Na primeira lição, nós vimos tabernáculo, um lugar da habitação de Deus. Segunda lição, os artesãos do tabernáculo. Quem foram as pessoas que foram usadas com seus dons, com seus talentos para a obra de Deus. Nesta terceira lição, nós já estamos adentrando no tabernáculo ou pátio. Vai ser comentada dia 21 de abril de 2019 nas escolas bíblicas dominicanas. Texto áureo: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá, e achará pastagem. João, capítulo número 10, versículo 9. A verdade prática diz: para entrar à presença de Deus, no lugar santíssimo, o pecador deve passar por uma porta, a única porta, que se chama Jesus. Esse textuário é muito interessante, onde diz assim: eu sou a porta, Cristo falando. Se alguém entrar por mim, livre-arbítrio, salvar-se-á. Primeiro, quem entra por Jesus encontra primeiro a salvação. O desejo de Deus é primeiro salvar a alma, a cura da alma, a cura espiritual. Além de encontrar salvação, primeiro também entrará e sairá, encontra liberdade. Jesus Cristo é a verdade que liberta. E achará pastagem, alimento, termo usado para a compreensão daqueles que viviam na época de Jesus, que criavam animais. O público de Jesus ali compreendeu esta palavra, foi para a compreensão deles. Então, antes de ter o alimento, de ter o Senhor como aquele que alimenta, aquele que é o pastor do Salmo 23, que nada me faltará, mas primeiro Ele é Senhor. Observe que antes o Evangelho vem trazer uma porta da graça, que é Jesus, vem trazer salvação. Entrar por mim e salvar-se-á. Louvado seja o nome do Senhor. E na verdade prática, só tem uma porta, e a única porta é Jesus. Ele não disse: eu sou uma porta, eu sou uma opção. Ele disse: eu sou a única opção, eu sou a única porta. Então ele não é uma porta, ele é a única porta. Jesus Cristo disse que o inferno tem muitas portas. Ele disse que edificarei a minha igreja sobre uma rocha, e as portas, no plural, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Observe que o céu só tem uma porta, mas o inferno tem muitas portas que levam para o inferno, se levantam contra a igreja, mas não prevalece. A única porta é Jesus. A introdução: o tabernáculo representa grandes símbolos espirituais para o povo de Israel. Ali Deus se centralizava no meio do seu povo, e ele esperava que essa nação reconhecesse isso. Nessa perspectiva, estudaremos acerca da posição do pátio entre as tribos de Israel. Depois vamos descrever sobre a construção do pátio e conheceremos mais sobre o sentido da porta principal do pátio. Interessante. Primeiro ponto dessa lição, primeiro tópico: o pátio entre as tribos de Israel. Quando Moisés distribuiu as tribos de Israel no pátio, em torno do pátio do tabernáculo, estava revelado nesse ato um senso de organização divina. Deus, ele é organizado. O pátio do tabernáculo ficava no centro, e todas as tribos de Israel estavam ao redor. Era símbolo de que Deus estaria no meio do seu povo. Isaías 8:14. Podemos observar que eles ficavam próximos, mas Cristo já veio trazer algo diferente. Não somente para o homem estar próximo a Ele, Cristo veio trazer a mensagem da graça para que nós pudéssemos estar ligados a Ele. Dá para entender isso? Ligados a Ele. Ele disse: toda vara que está em mim vai dar muito fruto. Então quem está ligado nele, enxertado nele, agora
né? Pela bênção que o Evangelho trouxe. O religamento do homem para com o seu Criador. Então Deus quer estar próximo, não somente próximo, mas agora Ele quer estar ligado com o homem ligado com Deus. Amém? Não estamos mais próximos como estavam as tribos de Israel. Primeiro ponto desse primeiro tópico, as montagens provisórias do tabernáculo. A palavra de Deus mostra que a construção do pátio teve como primeira etapa a montagem da estrutura. O Evangelho, além de trazer salvação, cura interior, né? Pode trazer também, vem trazer estrutura. O Evangelho tem uma estrutura, tem uma base. Né? Isso ocorreu no primeiro dia, do primeiro mês, do segundo ano, após a saída do povo judeu do Egito, Êxodo 40, verso 2 e 17. Isto é, 14 dias antes da celebração da Páscoa. Do Sinai até Canaã passaram-se muitos anos antes de Israel entrar em Canaã. Moisés orientou que um lugar fixo deveria ser estabelecido para o tabernáculo. Inicialmente, a estrutura foi montada em Gilgal. Juízes, Josué, capítulo 4, versículo 19. Depois, transferiram para Siló, Josué 18, verso 1, que ficava no território de Efraim. Tempos mais tarde, nos períodos de Saul e Davi, por causa das guerras internas e externas, a Arca da Aliança ficava alojada em lugares diversos. Observe que um dia a arca foi parar na casa de Obed-Edom e, passando 3 meses lá, abençoou aquela casa grandemente. Imagina a presença de Deus, o que representava a presença de Deus. 3 meses em uma casa, abençoou. Imagina você estar com a presença de Deus no seu cotidiano. Você é muito abençoado. Louvado seja Deus. O tabernáculo demonstrava que já não tinha localização fixa. Finalmente Jerusalém foi conquistada por Davi e no reinado de Salomão o tabernáculo deu lugar ao templo. Observe que Davi queria construir o templo, mas Deus não deixou por causa da sua mão, né? Manchada de sangue, homem de guerra. Mas Deus deu a oportunidade para o seu filho Salomão construir o templo. E agora depois começa aquela confusão. Alguém diz o certo é adorar no monte, outros dizem o certo é adorar no templo. Mas Jesus Cristo veio e disse, o certo é adorar em espírito e em verdade. Seja no templo, seja na tenda, seja no monte, onde estiver. O certo é adorar o Senhor. Não tem lugar específico, entre aspas. Isso não quer dizer que nós não precisamos ir ao templo. O templo é lugar de ir se congratular, de congregar com os santos, de estar em comunhão com os outros, unidos e reunidos na presença do Senhor. O salmista disse, alegrei-me quando me disseram. A alegria foi só pelo convite. Vamos à casa do Senhor. Depois que chega lá, é melhor ainda. Né? Então, não precisa mais ter um lugar que alguém diga assim, é só ali. Não. Onde você estiver, você está carregando a presença de Deus. O segundo ponto desse primeiro tópico, a posição do pátio do tabernáculo. Para entender a organização das tribos em torno do pátio do tabernáculo, é preciso compreender o propósito divino, resumido em Êxodo 25 e 8. Me farão um santuário e habitarei no meio deles. Aqui está expressa a vontade de Deus, em que Ele quer aquilo ser o centro do seu povo. A localização geográfica do tabernáculo do acampamento é o centro do acampamento e de frente para o oriente, isto é, voltado para o levante do sol. A localização era no centro, né? Enquanto as tribos estavam ao redor, né? O tabernáculo, que guarda a Arca da Aliança também, né? A Arca de Deus, estava lá, no centro, né? No meio do seu povo. Observe que era de frente para o levante do sol. Interessante. Onde o sol nascia, né? E para um povo que estava em trevas, raiou uma grande luz. E é Jesus que veio trazendo salvação a todo pecador. E Ele é o sol da justiça. E vem nos justificar, justificado, pois com Deus temos paz com Ele. Justificado pelo sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus. Né? Isso revela exatamente a vontade de Deus em habitar no coração do povo de Israel. Ora, Ele é quem deve estar no centro do nosso coração. Observe que Jesus
Deus tem que estar no centro da nossa vida, do nosso coração. Né? O rei colocou os 3 homens lá na fornalha e disse: eu estou vendo 4, e o 4º homem é semelhante ao Filho dos Deuses. Quer dizer, para esta geração, Jesus Cristo é o primeiro, é o segundo, o 4º, o 6º, mas para nós que conhecemos a palavra, ele é o primeiro. Ai de nós, se ele fosse o 4º. Ai de nós, se ele fosse o último a entrar na fornalha. Glória a Deus, porque ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então, antes dos jovens serem lançados lá dentro, nosso Deus já estava lá, esfriando o local. Ele é o primeiro. Não é? Louvado seja Deus, ele é o centro. Terceiro ponto desse primeiro tópico: a posição dos exércitos de Israel em torno do tabernáculo. Os exércitos das tribos judaicas estavam localizados em torno do santuário divino, de frente também aos fundos, ao norte e ao sul. Os 4 pontos, né, estratégicos para guardar. Né? Observe que de frente estavam as tribos de Isacar, né, Judá, Zebulon. Né? A retaguarda estava também Manassés, Benjamim, Efraim. E ao norte estavam as tribos de Naftali, Dan e Azer. E ao sul, por sua vez, estava a tribo de Rubem, Simão, Simeão e Gad. Né? Observe que para cada exército, para cada componente do exército de Deus, havia um ponto estratégico. Deus tem um lugar para cada um, né? Para cada pessoa que está no reino. Né? Não queira estar onde você quer estar. Não queira fazer o que você quer fazer. Não faça o que você quer fazer. Esteja no centro da vontade de Deus e Ele te coloca no ponto estratégico que Ele quer. O segundo tópico é muito interessante, a construção da cerca do pátio. Havia uma cerca. O cortinado de linho, o primeiro ponto desse segundo tópico, cortinado de linho branco da cerca do pátio. Uma cerca de 45 metros de comprimento, com aproximadamente 22,5 centímetros de largura, separava o tabernáculo das tribos ao redor. Observe que havia uma cortina separando, havia, ou melhor, na cortina que estava ali ao redor do tabernáculo. Né? Havia um limite, havia uma cerca. Cerca fala de proteção, de limite. Né? Mas nesta cerca aqui, como está dizendo aqui o autor da lição, havia também uma largura. Onde há limite, também há largura. Isso mostra que o Evangelho é largo. Jesus morreu de braços abertos. Vinde a mim. Né? O Evangelho tem lugar para você e sua casa. O Evangelho tem lugar para todo o pecador. Quando chega no Evangelho, aí a coisa muda de figura. Observe aqui, no segundo ponto desse segundo tópico, colunas, cortinas, varais do pátio. Né? Mas antes, esse ponto muito interessante do primeiro ponto desse segundo tópico, quando há largura. Observe que um dia Jesus falou. Foi? Jesus disse que um homem, de repente, ele convida algumas pessoas para o seu jantar. E quando chega lá, você há de observar que ninguém atendeu ao convite. Mas logo após, o Senhor naquela casa manda o seu empregado chamar pelos valados, pelos irmãos, até aqueles que eram desvalidos, aqueles que não tinham convite de ninguém, aqueles que jamais iam ser convidados, eles convidam para que a casa se encha. Né? E o servo foi e disse, convidou, e quando terminou, ele disse, está feito como o Senhor pediu, como o Senhor mandou, mas ainda há lugar. O Evangelho tem largura. Muito bem. Segundo ponto deste segundo tópico, colunas, cortinas e varais do pátio. Êxodo capítulo 27, versículo número 12. As colunas de bronze foram feitas de madeira de acácia e ficavam presas na parte interior da cortina por base ou placas de bronze colocadas sobre o solo. Fala de firmeza. Né? Já as cortinas eram costuradas umas nas outras, formando assim uma só tela. Né? Observe, formava uma tela muito firme.
Né? Observe que em Atos dos Apóstolos diz que em todo o povo havia temor, né? E eles eram unidos e não havia necessidade entre eles, porque o povo era muito unido, um só pensamento para o bem do reino. Então entendemos que em Cristo somos todos ligados como santos irmãos, né? E ligados um no outro e ligados a Cristo, que é a verdadeira estaca, a verdadeira base do Evangelho. Muito bem. Terceiro ponto deste segundo tópico, acerca de limpo, a santidade e a justiça de Deus. A parte reservada na esfera interna do pátio separada pelo linho branco, torcido, revela a santidade de Deus. Né? Os sacerdotes ministravam os cerimoniais, o sacrifício pelos pecados do povo. Nesse sentido, o pátio do tabernáculo revelava que o pecador não tinha acesso ao Deus Santo, senão por meio do intermediário, que era o sacerdote. Mas glória a Deus que a Bíblia diz que agora nós somos sacerdócio real. Privilégio, ação santa, povo adquirido. Agora nós temos liberdade a esta graça. Louvado seja Deus. Deus santo e justo. O homem carece de santidade e de justiça. No entanto, em Cristo o pecador é justificado, santificado para a salvação. Observe que essa santificação que Cristo vem trazer para o homem, não é que o homem, a partir do momento que aceita a Cristo, vai ser santo, impecável, né? Não vai errar. Quer dizer, santo, separado somente para Ele, para servir ao Deus Todo-Poderoso. Muito bem. Terceiro ponto desta lição, terceiro tópico, a porta do pátio. É uma tipificação do único caminho, Êxodo capítulo 27, versículo 16. Para se entrar no pátio do tabernáculo havia apenas uma porta. Então Jesus Cristo já disse, tipificava Jesus, a única porta. Essa porta dava acesso ao local sagrado onde Deus habitava. Cristo, o nosso Senhor, é a verdadeira porta de acesso para todos os pecadores. Ele mesmo declarou, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagem. João capítulo 10, verso 9 é o nosso texto áureo. Essa palavra, nosso Senhor confirma toda a doutrina do Novo Testamento, que em Cristo, o único caminho de entrada possível para chegar ao Pai, ninguém vem ao Pai, senão por mim. João 14 e 6, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem. Né? Eu e o Pai somos um, então ele disse, ninguém vai, ninguém vem, porque Ele é Deus. Né? Quem vier a Cristo, a Deus, para chegar a Deus, tem que passar pelo caminho, que é Cristo. Então, Cristo é o caminho, ele não é uma opção, não é um caminho, ele é o caminho, o único e verdadeiro caminho. Né? As cores da cortina de entrada, diversos tipos. Êxodo 27, 16 também diz, nesse terceiro ponto do terceiro tópico, azul, púrpura, carmesim, eram as cores da cortina de entrada do pátio. Observe que essas cores aqui não eram para ser usadas como amuletos. Né? Não é para ser usada como amuletos. As cores, na realidade, eram um símbolo. Né? Um símbolo. Era coisa para ficar como um símbolo e não para ser usada como amuleto. Um vestido de branco, vestido de azul, né? Para usar como amuleto, não. Na realidade era para usar, essas cores eram para tipificar. Era algo que mostrava que o nosso Cristo tem relação com todas essas cores aqui no tabernáculo. Era a sombra das coisas celestiais, das coisas futuras. Veja mesmo aqui. Nesse aspecto podemos destacar, por exemplo, que o azul lembra o céu, né? A púrpura lembra a ideia da realeza, o carmesim lembra a ideia da humilhação e sofrimento, o branco, né? Lembra a ideia de justiça e perfeição. Né? Observe, o Senhor Jesus, ele remonta as cores que estavam lá no tabernáculo. Ele veio do azul, o céu, né? Ele veio do azul, que é o céu, também a cor da realeza, lembra que ele é rei,
dos reis e Senhor dos senhores. Ele veio como o Rei dos reis e Senhor dos senhores, e também ele é justo e perfeito e foi humilhado. Então todas essas cores têm uma correlação com a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isaías 42, verso 1, Filipenses capítulo 2, versículo do 5 ao versículo número 9. Obrigado. Deus abençoe a sua casa, a sua família. Não se esqueça, o Senhor é o centro de tudo. O Senhor quer estar no centro da tua vida, da tua história. O Senhor quer permanecer no centro da tua vida e dirigir a tua casa. Amém? Vá para uma escola dominical. Escreve aí. Né? Curte aí. Compartilhe. Porque o Senhor, Ele gosta quando nós compartilhamos o que é bom. Né? Tem tanta gente aí compartilhando coisa que não presta. Então vamos fazer a nossa parte. Compartilhar a boa semente, que é a palavra de Deus. Então, procure uma igreja, procure uma escola dominical e vá lá. Porque Deus tem uma palavra para você. Deus abençoe a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Amém.